que é a questão de você estar desenvolvendo uma hermenêutica epistemológica, que é trabalhar com uma teoria do conhecimento, com uma reflexão, com um desenvolvimento de pensamento, com uma abordagem ontológica, onde tem um conhecimento do assunto, não é? E aí isso é muito importante hoje, porque é a oportunidade que você tem de desenvolver um assunto de uma forma coesa, de uma forma que você expõe um assunto dentro das realidades que o assunto propõe. E muitas vezes um assunto tem várias realidades propostas, mas não é descoberto, não é aplicado, não é interpretada, porque não utiliza-se uma reflexão aprofundada, racionalizada e coordenada sobre o texto. Só se realiza algo formal, que é muitas vezes mecânico, como um sermão temático, um sermão textual, que na verdade, muitas das vezes, eu vejo que alguns intérpretes eles começam a se esbarrar por falta da epistemologia. A epistemologia é o que está faltando na mente e no trabalho de muitos hermeneutas hoje, de muitos hermeneutas hoje. Então, o Paul Ricoeur, ele vai dizer que a tarefa filosófica, tá? Essa tarefa da ação filosófica, ela vai dar um fundamento, vai trazer um subsídio para proporcionar a condição de você extrair os conceitos, conceitos principalmente que são fundamentais, que vão determinar essa compreensão prévia da região e vão fornecer a base de todos os objetos temáticos de uma ciência e que até vão orientar a questão da pesquisa positiva. Então, esse desafio da filosofia na hermenêutica é justamente para trazer uma explicitação do contexto e do texto de uma forma reflexiva. Então, a hermenêutica se torna uma ação reflexiva, uma ciência que reflete, que possibilita a reflexão, ela se torna uma ciência ontológica. Por quê? Porque ela vai conceder a oportunidade de o público e do hermeneuta desenvolver uma compreensão que aquele que está ouvindo a prédica, aquele que está ouvindo a interpretação dele, aquele que está até lendo a interpretação dele, vai compreender que ele está trabalhando com uma reflexão aonde ele observa questões não só naturais do texto, mas também as metafísicas que são sobrenaturais e também as que permitem olhar além do texto, que são históricas e pós-históricas. Então, quando você trabalha com essas perspectivas, com essas concepções sobre um texto, você possibilita uma interpretação mais séria, uma interpretação que tem uma visão ainda muito mais ampla. Tá? Você não fica retido só num texto, só numa proposta. Por isso que hoje eu oriento que você que quer ser um bom hermeneuta, que quem quer pregar, quem quer interpretar, quem quer desenvolver teologia, tenha uma sede e uma disciplina de leitura, aonde não só leia teologia, mas leia teologia e relacione com texto sociológico, com texto filosófico, com texto psicológico, com texto histórico principalmente. Porque quando você vai para o púlpito com um texto histórico, que você compreende a história, que você está discorrendo aquele texto de acordo com a história, dá um outro sentido à sua mensagem, dá um outro sentido à sua exposição. E quando você trabalha a questão da filosofia, da psicologia, então é algo que vai muito além, vai muito além. Eu gosto de ouvir e de vez em quando eu ouço
muito. Eu esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele agora. Agora que eu ver, eu vou te mandar para você ver a mensagem dele. Ele é um hermeneuta e um pregador. Osiel, pastor Osiel. Osiel não sei do que, esqueci agora. E ele é o seguinte. Ele tem duas formações, não é? Ele é professor secular, tem duas formações, mas ele trabalha muito essa questão filosófica e psicológica quando ele interpreta o texto. Então, até vi uma abordagem dele falando sobre Paulo, que ele trabalhou só a questão filosófica e psicológica, que deu um outro sentido à mensagem dele, coisas que ninguém às vezes pensa, mas começa a ser pensado a partir de você ver uma visão para um texto com um aspecto mais filosófico, mais psicológico, mais histórico. Por quê? Porque todo o texto está dentro de um contexto histórico e tem a questão filosófica, que é como o autor construiu o pensamento do texto, e tem a questão psicológica, que é como que se encontra o autor que leva ele a escrever aquele texto. Então isso aí, para mim, é um fator central para uma boa interpretação de um texto, para se compreender um texto, para se valorizar um texto. Não é só chegar ali e utilizar uma metodologia. Muitas vezes fica preso a um método, mas o método não é tudo. O método é importante, mas não é tudo. Então, eu considero que olhar essas questões também tem grande valor e grande oportunização para você desenvolver uma hermenêutica mais salutar e até que possibilita uma visão de mundo mais ampla, tá? E foi isso que propôs o Wilhelm Tindley, foi isso que propôs o próprio Martin Heidegger, foi isso que propôs o próprio Paul Ricoeur, que copia essas propostas de Tindley e amplia também um pouquinho a percepção hermenêutica de Heidegger, tá? Que é uma percepção mais existencialista. Então, quando você trabalha essas questões de uma tríade hermenêutica está pautada em situação, compreensão e interpretação, você começa a trabalhar o surgimento de um momento ontológico que vai interessar principalmente ao exegeta, porque vai conceder a ele a possibilidade de ele exaurir fatores principais do texto, fatores centrais do texto. Então, o explicitado, a explicitação, ela requer uma articulação que seja analítica. O que é uma articulação analítica? É quando você está articulando com o texto, mas está analisando a questão da terminologia, está analisando a questão da semântica, está analisando a questão da circularidade, não só linguística, mas etimológica de alguns termos, como que esses termos vinculam-se entre outros termos com seus sentidos etimológicos, com seus sentidos históricos e como nós podemos trabalhar com eles, com um jogo de palavras, com um jogo de pensamentos. Então isso vai abrindo uma análise crítica, uma análise reflexiva sobre o texto. Então, para se compreender completamente, principalmente essa questão da persistência, da pré-compreensão e da compreensão de uma teoria do conhecimento, se vai valer dizer que muitas vezes que as categorias do sujeito e do objeto é que vão começar a ser observada. E quando você começa a observar sujeito, objeto, objeto, sujeito, você começa então a ter uma visão analítica e crítica do texto. Perguntas? Eu tenho dificuldade de entender a questão dos símbolos no texto. Ah, tá. Como rastrear isso aí, que às vezes o autor dá esses rastros, a gente não consegue, eu particularmente não consigo perceber. O que é a simbologia? A simbologia, ela primeiramente, nós temos que compreender ela como sendo, o fator central, tá?
da proposta de uma alegoria, de uma comparação alegórica, de situar o texto de uma forma exemplificada, de fazer uma exemplificação do texto. E quando eu faço uma exemplificação do texto, eu uso um símbolo, uma simbologia. Mas quando eu vou trabalhar como hermeneuta para compreender como que o autor situou essa simbologia e qual o sentido desse símbolo ou do símbolo do texto, eu tenho que primeiro olhar o global. Qual é o propósito global, o propósito central do autor no texto? No texto no sentido geral, desde lá do primeiro até o último capítulo. Qual é a proposta dele? A proposta dele é uma proposta histórica. Então, automaticamente, ele vai usar símbolos que situam a história. A proposta dele é uma proposta sentimental. Exemplo, Salomão em Cantares. Então, ele vai situar símbolos que vão dar condição para exemplificar esse sentimento, essa afetividade que ele está expondo. A proposta dele é profética, então os símbolos vão ter relação com algo proléptico que está apontando para o futuro, uma hipótese à frente, uma hipótese que eu olho hoje apontando para o amanhã. Então, automaticamente, são símbolos que vão dar uma redimensão a essa comparação do hoje para com o amanhã. É assim que trabalha desde lá do Gênesis até o Apocalipse. Cada símbolo tem um sentido relacionado à proposta do autor no texto, no livro, no conteúdo do livro. Mas a questão simbológica que eu quero assim, mais enfatizar, a questão gestual, por exemplo, cruzar os braços, tal, assim, no texto. Ah, não. Não consigo perceber isso não, né? Não, isso aí no texto é o seguinte. Cruzar o braço nos textos, como você... É a questão quando ele começa, né, a trabalhar com, vou dizer assim, a incorporação do ser. Então eu vou usar questões naturais do ser e vou aplicar elas ao texto, como um olhar, como um cruzar de braços, como um andar, um pensar, um gesticular, que na verdade são até, se for aplicado a Deus, um antropomorfismo, mas se for aplicado ao homem, seria uma incorporação do ser. Essa incorporação do ser, ela é importante e ser compreendida porque é uma forma que o autor utiliza, ou ele se apropria, para ele dar mais sentido ao texto, para ele trazer uma emoção maior ao texto, para ele trazer uma vivacidade maior ao texto, para situar o leitor a realidade que ele está narrando, que ele está trazendo, que ele está expondo. Isso acontece muito nos livros históricos, principalmente quando está narrando questões de batalhas, questões de confrontos, questões de guerras, porque aí o autor quer trazer um sentido, um cenário, um sentido mais de conflito, mais de, sabe, de uma odisseia de conflitos, de momentos de caos, de momentos de sofrimento, de pane, né? Um certo terror. Isso acontece muito lá no Apocalipse, capítulo 7 até o 16 também, quando João começa a tecer uma circunstância muito assim, vamos dizer assim, caótica, aterrorizadora para a narrativa da tribulação, para causar até um certo temor, um certo medo, um certo assim, sabe, para aquele que está lendo. E na verdade, não sendo um racional, mas sendo uma pessoa que está refletindo com mais equilíbrio, o que João está fazendo, e Paulo também faz de vez em quando, é despertar a atenção para o texto. Mas não, na verdade, é a realidade.
do que vai se vivenciar. Por isso que Apocalipse é difícil. Por que Apocalipse é difícil? Porque João trabalha muito símbolos, não é? João trabalha muito a questão de uma analogia, de uma alegoria, de usar tipologia. Então essas figuras de linguagem, elas causam assim, sabe, um certo apreensão do leitor. E essa é a proposta de Paulo às vezes e a proposta de João lá no Apocalipse, né? Não sei se é, né? Eu tô apenas comentando. Pode ser considerado às vezes como um exagero ou hipérbole. Eu considero às vezes alguns exageros. Daniel também faz alguns exageros, não é? Algumas simbologias exageradas. Por exemplo, eu como escatologista tenho já assim visto, analisado que a maior dificuldade das pessoas é compreender a narrativa de Daniel para com o anticristo. O chifre pequeno, a ponta pequena, porque ali tem então um dragão com 10 chifres, né? Ele gosta muito dessas questões. Então ali tem a guerra do bode com o cordeiro, aí depois, não, mas aí também agora tem 4 animais, e aí um animal é Babilônia, outro animal. Então essas questões aí são um pouco complexas. Ezequiel também usa isso, não é? E são questões para poder, quem sabe, eles estão utilizando esse recurso, na verdade, para poder comparar, sabe? Trazer um entendimento mais, quem sabe, facilitado para a cultura que eles estão trabalhando, porque o judeu tinha aquela visão mais de simbologia, mais mística, mais mitológica, e já o grego já era mais metódico. Então você não vai encontrar tanto isso no Novo Testamento, a não ser em João, lá no Apocalipse, que João tá não só focando grego, não está só focando romano, judeu, mas está focando um sentido global, né? E a visão de João também, e a proposta de João também, é causar um certo pane mesmo. É causar um pane. Por isso que as pessoas têm medo do Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro cheio de suspenses. Né? Então, eu acredito que, assim, a simbologia. Claro que você não pode tratar isso no púlpito. Você não pode chegar no púlpito e falar isso. Olha o profeta aqui. É. Lá, o papai tá estudando. Você não pode levar isso pro púlpito. Mas que dá vontade, às vezes, até numa sala de aula você pode, né? Dependendo do público. Ou num seminário bíblico na igreja. Mas às vezes dá vontade de dizer mesmo que alguns autores bíblicos eles estão procurando de uma forma muito assim exagerada apreender a circunstância para causar um certo pane, um certo temor, não é? Por Isso exemplo, aconteceu muito na Zacarias. história. Zacarias Aconteceu. falando lá, narrando lá a questão do Armagedon, aí ele fala que o sangue, não, que as carruagens, que as rodas das carruagens ficaram submersas no sangue dos soldados e que os corpos demoraram 7 meses para ser recolhidos. Então é um negócio um pouco assim exagerado. Exagerado. Eu sei que o contexto é diferente que nós estamos falando, mas na história da igreja vai acontecer muito isso, a questão lá da pregação do inferno, para assim trazer espanto mesmo pro povo. O povo, questão das indulgências, tá? Coisas. O pregador que mais causou isso, o mais utilizou-se disso, eu já li alguns livros dele e as pessoas narram, né, que assim que quem ia para as mensagens dele ou quem ia ouvir ele pregar
que as pregações dele demoravam até 3 horas e enchiam os teatros e os auditórios de Londres o dia todo para ouvir ele, era o Spurgeon. Porque Spurgeon pregava de uma forma muito assim de causar pane, né? Ele trazia muita vivência assim dessa questão aí, de usar essa questão de caos do inferno, de caos do terror, para levar a pessoa a sentir assim que a única saída dele era aceitar Jesus ali aquela hora e pronto. Uhum. Então, eu li um livro de um autor falando sobre Spurgeon, que Spurgeon às vezes, quando estava pregando, as pessoas ficavam tão assustadas com a forma como ele descrevia a situação, que ou ela ficava só olhando para o chão com medo, ou ela se ajoelhava ali mesmo. Exatamente. É o caso do Edward, né? Jonathan Edward, É os também, pregadores na mão do Deus irado, é né? também, também. Então, Pecadores na mão na do Deus irado. verdade, esses pregadores do passado, século XVII, século XVIII, eles utilizavam-se desse recurso. É, eles eram filósofos, né? Eles eram filósofos e É, tudo. nossa, eu tô amando aquele livro, rapaz, da história da hermenêutica. Nossa, que livro, rapaz. E aí ele vai falando sobre, assim, como que cada um trabalhava, né? Como que cada um trabalhava. E aí ele falando sobre cada um desses filósofos, teólogos e pregadores, desde lá do século III até o movimento da Reforma, você vai ver eles na verdade, todos eles tinham um foco para causar a salvação, usar o texto de uma forma que causasse no ouvinte um temor. O foco era esse, causar temor. Então as pessoas se convertiam pelo poder da palavra, mas também porque tinham temor. Era provocado um temor, um medo, um estado de medo. Uhum. Né? E hoje não existe mais isso, né? Não. E aí, por não existir mais isso, esses pregadores que causam ou conseguem causar esse impacto, é que, quem sabe, está havendo uma certa, não vou dizer frieza, mas um certo, sabe, liberalismo, né? Uhum. Porque, na verdade, hoje nós estamos sendo mais críticos e aquele tempo as pessoas não sobrava tempo para criticar porque ficava logo assustado. A situação levava ela a assustar. E aquele que estava pregando tinha muita propriedade. Os caras eram eles eram todos, sabe, doutores no assunto. Dominava, né? Dominava. Hoje o problema hoje é que tem poucos que dominam. E aí quando eles vão para cima do púlpito, eles têm dificuldade, porque quando você não domina, você tem dificuldade. Uhum. E aí não consegue prender o público. E aí quando não consegue prender o público, aí não vai causar o temor, aí a única forma é bater. É. É bater. Daí vai pro confronto com o povo. É. É o que acontece com o Eliseuzinho. Eliseuzinho bate demais. Você já viu? O Eliseu é só bater. Eu tenho medo, sabe, de pregador que bate demais. Porque de repente o tempo dele é pequeno. Junho trovando do mesmo jeito. E morre no esquecimento, sabia disso? Aham. Um cara que está morrendo e todo mundo está esquecendo que ele existe, chama-se Gesiel Gomes. Foi um grande, foi um grande escritor, um grande pregador, um grande intérprete, um grande professor, só que bateu demais. E aí Tá sumindo. sumiu.
Então essa questão do bater demais é meio perigoso. É meio perigoso. É, complicado. Então eu pessoalmente, eu procuro, eu evito até trabalhar com muitas figuras de linguagem. Porque eu acho que a figura de linguagem, às vezes, ela desconstrói o texto. Né? Uhum. Eu sou meio contra a escola de Alexandria, a escola de Orígenes, que era muito assim, alegórica, porque acaba que você leva o texto a uma exemplificação muito grande e vai perdido alguns sentidos mátres, centrais do texto. Vai perdendo a essência, né? A essência do texto. Foi o Exatamente. que Tertuliano bateu contra Orígenes. Né? Falou assim, não, você está trabalhando de uma forma que está perdendo o sentido do texto. Uhum. Vamos em frente. Outra questão aqui que também é muito importante nós pensarmos, que é proposto por Paul Ricoeur, é a articulação como sendo um objeto que ela possibilita uma constituição existencial, ou seja, falar o seu aspecto de uma forma em que contextualiza o compreender com o estender. O que ele quer dizer compreender com estender? Tem uma diferença entre o compreender e o estender. O compreender é você dominar o assunto, ter esse domínio do assunto. E o estender é saber como você vai ampliar